Dentro do cenário da literatura infanto-juvenil, Harry Potter é um marco muito importante. Primeiro a gente tem que lembrar disso. Falar da série Harry Potter é falar de um conjunto de livros que vendeu mais de 500 milhões de exemplares, viraram filmes. Junto com esses filmes veio uma febre cinematográfica, um clube de admiradores, construíram um parque temático a respeito disso. Então, Harry Potter por si só é um tema complicado de você dizer. E primeiramente, a primeira coisa que eu digo aqui é que a pessoa tem que ter lido os livros, como eu sempre digo. Muitas pessoas defendem a validade de Harry Potter falando exclusivamente dos filmes, que são filmes competentes até certo ponto. Não vou entrar no mérito aqui das adaptações, se são boas ou se são excelentes, mas são competentes de uma forma geral. Agora, o valor literário das obras é uma discussão um pouco mais profunda. Porque primeiro a gente tem que lembrar de quando esses livros foram escritos. Harry Potter é um conjunto de 7 livros que foram distribuídos, vamos dizer assim, lançados ao longo de 10 anos. E quando o primeiro livro é lançado, Harry Potter e a Câmara Secreta, em 1997, a gente precisa lembrar de uma coisa. O final da década de 90 é quando, principalmente a tecnologia da informática, começa a ser muito mais popular. Aqui no Brasil a gente foi sentir isso mesmo um pouco depois dos anos 2000. Mas nos países desenvolvidos, em meados da década de 90, os computadores e principalmente a internet já começava a tomar corpo. É preciso lembrar também que o entretenimento para crianças e para jovens começou a ficar, como eu posso dizer, numa realidade muito mais aumentada. Falando de videogames mesmo, a gente teve revolução de polígonos nos videogames, teve a chegada dos videogames muito revolucionários, como o próprio PlayStation mesmo, o que tirou um pouco as crianças e os adolescentes do mundo literário. E o que o Harry Potter fez quando chegou lá em 1997? Ele trouxe de volta uma enorme parcela das crianças e dos jovens de volta para a literatura. E foi assim, substancialmente, ao longo dos 10 anos em que esses livros foram lançados. É preciso lembrar também que o último livro da série, o 7º livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, foi lançado em 2007. Então, ao longo desses 10 anos, ao longo de 500 milhões de cópias vendidas, ao longo de filmes adaptados, ao longo de toda essa febre que a gente conheceu, existiu também uma tendência disso no mercado. Quantos livros foram lançados, não com a mesma premissa, mas com a mesma intenção do Harry Potter? Com a intenção de trazer o público juvenil e o público infantil de volta para a literatura. Porque é preciso lembrar também que livros correspondem a uma parcela enorme de mercado. Não é à toa que a Joanne Rowling ficou bilionária, literalmente bilionária, com a venda de livros. Agora, Harry Potter é um clássico da literatura infanto-juvenil? O que eu acho é que falta alguns elementos ainda e que só o tempo vai dizer. O que torna Júlio Verne um clássico? Falando do autor. O que torna Agatha Christie um clássico? O que torna Alice no País das Maravilhas um clássico? Os elementos do clássico são trazidos ao longo do tempo. E o clássico, ele indubitavelmente, ele precisa de releituras. Ele precisa ser discutido muito depois do tempo em que ele foi lançado. É preciso ter uma renovação de leitores. Quem está na nossa época de hoje e leu os livros quando foram lançados lá no começo dos anos 2000, hoje estão, se não com 30 anos, com um pouco mais, ou quase isso. A pergunta é,
nós temos adolescentes ou pré-adolescentes ainda lendo Harry Potter? Ainda é um livro de prateleira? É um livro que continua sendo vendido? Essa é uma pergunta que eu faço e não sei a resposta. Porque depois que eu li, eu não acompanhei mais. Assisti os filmes, mas não acompanhei. Então, de uma forma geral, o que falta para Harry Potter ser um clássico, e eu acredito que tem os elementos para o ser, é o fator tempo. Será que daqui 20 anos, daqui 30 anos, ainda estaremos falando de Harry Potter? Será que as lições que o livro traz, e que, modéstia à parte, eu acho que são muito bem construídos ali, principalmente nos primeiros livros. Claro que a gente vai ter outras ocasiões para discutir Harry Potter, mas Harry Potter fala muito claramente do bem contra o mal, a partir literalmente da primeira página do primeiro livro. Não são muitos os exemplos literários que a gente pode falar disso, de livros que nos prendem na primeira página e nos levam presos até a última página, escrita 10 anos depois. Com livros imensos, aliás, principalmente do meio para o final. Não é fácil. O que a Joanne Rowling fez, e isso sim, a gente já tem que tirar o chapéu, é dela ter conseguido trazer de volta as crianças e os adolescentes para a literatura. Isso na época. A gente precisa ver quem é que vai conseguir fazer isso hoje. E se Harry Potter é um clássico, a gente vai precisar ver se a magia que existe ali nos livros, na história que é contada, se ela existe também no mundo real.